Popular. Estúdio Popular. E estamos de volta com o Estúdio Popular, a voz das trabalhadoras e trabalhadores nas ondas da UESB FM. E a gente volta aqui com uma notícia, né, um evento que aconteceu no dia 5 de abril, a posse da nova gestão do Conselho Penal, tá certo? O Conselho Penal é um conselho muito importante na comunidade, né, Luciano? Que traz um espaço importante para a comunidade, para a sociedade, né, na proteção dos direitos humanos, né, da sociedade e dos trabalhadores. A Constituição Federal Brasileira diz em seu artigo 5º que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Pois é, por sua vez, a Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, expressa em seu artigo 1º que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência com a sociedade. Em Vitória da Conquista, o Conselho da Comunidade para Assuntos Penais atua há 31 anos, desde o tempo em que as pessoas ficavam encarceradas no batalhão da Polícia Militar. Olha só, esse Conselho da Comunidade para Assuntos Penais teve como fundadoras, né, a saudosa Eleuda Câmara e Dona Ermita Porto. Com base na legislação, os conselheiros são designados pelo juiz da execução penal de cada cidade, sendo que aqui em Vitória da Conquista é o Dr. Reno Viana. No dia 5 de abril tomou posse a nova gestão do Conselho Penal, tendo como novo presidente o diácono Genildo Galdino. A equipe do Estúdio Popular esteve presente e entrevistou Gabriel Barros, que assumiu a vice-presidência do Conselho. Bem, o Conselho da Comunidade para Assuntos Penais, o Conselho Penal, o Conselho Penitenciário, como por alguns é conhecido, aqui na cidade de Vitória da Conquista tem desempenhado um excelente papel na questão de ressocialização do interno. Não são poucas as vezes que o Conselho tem atuado e mediado situações de conflito no sistema carcerário aqui na cidade de Vitória da Conquista e região. Nós temos dado assistência não somente aqui nos presídios aqui em Vitória da Conquista, mas também em Jequié, Salvador e cidades circunvizinhas. Nós temos dado assistência aos internos, principalmente aqueles que não têm familiares aqui na cidade, que residem em outras localidades e que precisam de uma assistência, como material de higiene pessoal, apoio de um advogado. Então o Conselho tem desempenhado esse papel. Essa atuação do Conselho tem sido de grande eficácia aqui nos presídios de Vitória da Conquista. Gabriel falou um pouco mais sobre a atuação do Conselho Penal dentro das unidades prisionais. Sem dizer que a mediação de conflitos, não são poucas as vezes que o Conselho Penal tem sido chamado para acalmar os ânimos dentro do sistema carcerário. Nós temos desenvolvido trabalho como de ressocialização. Nisso a gente temos feito vários eventos lá, como Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, palestras semanais. E nós temos tido um grande apoio também da pastoral carcerária, de outras igrejas, outras religiões têm entrado também para fazer esse trabalho em conjunto, visando somente o bem-estar do ser humano. Esse tem sido o papel aqui do Conselho Penal. Tem sido uma atuação muito eficaz na questão de ressocialização, e depois que o egresso ele sai de lá do sistema penitenciário, nós ainda temos ajudado a acompanhar, temos tido acompanhamento com os familiares também nessa situação, e temos ajudado a muitos a voltarem para a sociedade com uma vida e um trabalho lícito. Muito importante o trabalho desenvolvido por essa entidade. Gabriel deixou mais um recado para os conselheiros e para a população. Sem dizer que a mediação de conflitos, não são poucas as vezes que o Conselho Penal tem sido chamado para acalmar os ânimos dentro do sistema carcerário. Nós temos desenvolvido trabalho como de ressocialização. Nisso a gente tem
temos feito vários eventos lá, como Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, palestras semanais. E nós temos tido um grande apoio também da Pastoral Carcerária, de outras igrejas, outras religiões têm entrado também para fazer esse trabalho em conjunto, visando somente o bem-estar do ser humano. Esse tem sido o papel aqui do Conselho Penal. Tem sido uma atuação muito eficaz na questão de ressocialização, e depois que o egresso ele sai de lá do sistema penitenciário, nós ainda temos ajudado a acompanhar, temos tido acompanhamento com os familiares também nessa situação, e temos ajudado a muitos a voltarem para a sociedade com uma vida e um trabalho lícito. Rapaz, muito bacana essa iniciativa, né? Eu pessoalmente não conhecia o trabalho desse conselho, mas professor, o senhor conhecia aí o trabalho desse conselho? Não, só de escutar, né? A gente não atenta, né? São pessoas excluídas, né? Praticamente invisíveis, e é necessário, de fato, né? A gente ter um conselho, ter pessoas que se preocupem com essas questões, né, Xandó? Eu sou conselheiro penal aí lá desde os idos de 2011. É um trabalho que a gente vai fazendo ali, que é um trabalho um tanto quanto invisível, né? Porque a gente vai trabalhando muito com as famílias das pessoas que estão presas. A gente faz vistorias nas unidades prisionais. Então, como o próprio Gabriel, né? Mandar um abraço aqui para Gabriel, para Dona Helena, Francilene, toda a turma aí do Conselho Penal. A Pastoral Carcerária também, que desenvolve um trabalho muito importante, né? Então a gente faz aquele trabalho de formiguinha ali escondido, né? Vendo essas condições ao qual o preso está submetido, né? E tem muita gente que pensa assim, mas ele cometeu um crime, então ele tem que morfar na cadeia, ele tem que estar pagando. Veja, ali são pessoas que vão voltar para o retorno da sociedade, que a gente precisa estar acolhendo, conversando com essas pessoas, porque a lógica, o que a gente busca no sistema penal é realmente a ressocialização. Então, a gente toma aí posse agora, né, a nova gestão do Conselho, e vamos tocando para frente, e contamos também com o apoio da sociedade. Muito bem, Xandó. Então, parabenizando aí os conselheiros que nesse trabalho tão importante para a sociedade. E no mês de abril, né, além dos mês dos povos indígenas, é um mês também conhecido pelos movimentos sociais como o Abril Vermelho. É um mês que demarcamos a luta pela terra, as lutas indígenas, quer dizer, as lutas do campo como um todo, né, dos povos do campo, da floresta. E o Estúdio Popular preparou uma reportagem especial sobre a reforma agrária no Brasil, uma reportagem aí de autoria, né, que assina a reportagem o Xandó e a Larice. Vamos ouvir. Que abrace essa terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação, quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. A ordem ninguém passa fome, progresso é o povo feliz. A reforma agrária é a volta agricultor é a raiz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. Esse é o nosso país. O Brasil é um país marcado pela desigualdade social e pela exploração do povo mais sofrido. Uma das principais causas dessa desigualdade é a concentração fundiária, que vem desde a divisão da colônia em capitanias hereditárias e sesmarias. Para piorar a coisa, próximo ao período de abolição da escravidão, veio a chamada Lei de Terras, que proibiu que poceiros tivessem direitos sobre as áreas que ocupavam, impedindo que os negros, agora libertos, pudessem trabalhar na terra. O Brasil é o segundo país com maior concentração de terras no mundo, ficando atrás somente do Paraguai. De acordo com o Censo Agropecuário, as terras que pertencem a 2.000 grandes fazendeiros têm área maior que outras 4 milhões de propriedades rurais. Os estados do Mato Grosso do Sul e Pará são os que apresentam os maiores índices de latifúndio, acima de 10 mil hectares. É também o agronegócio que utiliza a maior quantidade de agrotóxico e também de plantações transgênicos. O Censo Agropecuário de 2017 mostra que a utilização de agrotóxicos aumentou no país. O Brasil completou em 2018
seu 10º ano na liderança do ranking de maior consumidor de agrotóxicos do planeta. 1/3 das propriedades do Brasil utilizam veneno em sua produção. Todos os anos, são utilizados 7,3 litros de veneno para cada um dos habitantes do país. Isso mesmo, você que está nos ouvindo agora, ingere aproximadamente 7 litros de veneno por ano. O veneno está na mesa. Em contraposição a este modelo de concentração de terras e com medida de reparação e equidade social, historicamente os trabalhadores rurais reivindicaram a divisão das terras, por meio de uma política de reforma agrária. Este não é um direito novo, tendo como grande marco a Constituição Mexicana de 1917. Mas países como os Estados Unidos, Japão e outros, em todo o mundo também realizaram políticas de reforma agrária. A Constituição Federal do Brasil expressa em seu artigo 5º que é garantido o direito de propriedade, mas diz em seguida que a propriedade deverá atender à sua função social. Em complementação, o artigo 184 da Constituição diz que o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social será desapropriado por interesse social para fins de reforma agrária, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Os chamados TDAs têm uma cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos. Já as benfeitorias úteis e necessárias edificadas no imóvel serão indenizadas em dinheiro. Para falar um pouco mais sobre a importância da reforma agrária e sobre o seu histórico no Brasil, ouvimos o professor Cláudio Carvalho, que ele é professor de Direito Agrário e Ambiental do curso de Direito da UESB. Quando nós falamos em reforma agrária, é preciso analisar que, do ponto de vista legal hoje no Brasil, não falta mecanismo para estabelecer um processo de justiça social e progresso econômico. No entanto, há condições estruturais na sociedade brasileira que impedem o avanço da reforma agrária. Por exemplo, quando nós pegamos um marco da Lei 601 de 1850, chamada Lei de Terras, nós vamos perceber que desde aquele momento, quando a terra ainda não era propriedade, e sim o negro era considerado como mercadoria, as elites econômicas, sociais e políticas brasileiras conseguiram constituir um processo que nós chamamos de grilagem institucionalizada. Aquelas pessoas que detinham poder econômico, político e social, conseguiram transformar suas posses em propriedade em função dessa legislação. E os pequenos camponeses, negros recém-libertos, não conseguiram fazer isso, em função de justamente não ter condições econômicas para angariar com as despesas desse processo. Quando a gente dá um salto, e aí a gente vai na década de 60, sobretudo em função das reformas de base, das lutas das ligas camponeses, nós vamos perceber que na década de 60 vem uma legislação, que é o Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 64, que vai estabelecer 2 mecanismos ou 2 princípios básicos: reforma agrária para a justiça social e desenvolvimento econômico do país. E tem aspectos interessantes, por exemplo, o conceito de latifúndio aparece nessa legislação e mais. O Estatuto da Terra vai colocar que um dos objetivos do Estatuto da Terra é justamente extinguir o latifúndio, no objetivo que o latifúndio que seja considerado improdutivo, que não cumpre a função social da propriedade, deve ser extinto pela sociedade brasileira. Claramente aí a legislação estabelece um princípio em que deve ter um processo de distribuição de terra para gerar um progresso econômico. Depois, na década de 90, nós vamos ter uma nova legislação sobre reforma agrária, 8.629 de 1993. E, mais uma vez, vai estabelecer uma série de mecanismos que vai justamente corroborar o que a Constituição da República, lá nos seus artigos 184, 185 e 186, vai falar sobre reforma agrária, no sentido de estabelecer claramente o processo de indenização e desapropriação, no que nós chamamos, sobretudo, de desapropriação-sanção, que é aquela em que a terra ela não cumpre o grau de utilização de terra, não cumpre o grau de eficiência e ela também não respeita o meio ambiente, não respeita as relações de trabalho. Essa terra, muita gente acha que o direito deve proteger, mas ela é justamente ilegal, porque ela não está respeitando os critérios estabelecidos pela legislação. Então, no meu entendimento, o que falta no Brasil é vontade política, tanto do ponto de vista da gestão, parte do governo, como do ponto de vista da justiça, quando vai julgar esses casos de conflitos envolvendo terras.
Destacamos ainda que houve uma drástica queda nos números da reforma agrária desde o ano de 2016, onde apenas 1.686 famílias foram assentadas. E de 2017 para cá, apesar de já existirem terras com o recurso reservado, não houve mais nenhum assentamento de famílias. Apesar dos tímidos avanços em nosso país, a reforma agrária fez e faz a diferença na vida de muita gente. São movimentos como o MST, o MLT e tantos outros movimentos de luta pela terra que, exercendo o direito de manifestação, obrigaram os governos a fazer o que está previsto na Constituição. Mais dados sobre a reforma agrária no Brasil, você acessa em www.incra.gov.br. Feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não... Reportagem especial de Alexandre Xandó, Larice Ribeiro. Música Ordem e Progresso, de Zé Pinto, interpretada por Bete Carvalho, e Floreou, de Zé Pinto, interpretada por Chico César. Estúdio Popular.